Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo nesse ano para ensinar um pouco sobre os livros da Bíblia. A nossa igreja, a Igreja Aliança Vista Verde, assumiu o compromisso de ler a Bíblia inteira esse ano. Então nós começamos a leitura da Bíblia dia 1 de janeiro, Gênesis 1, e lendo 3 capítulos por dia. Quando chegarmos no dia 31 de dezembro, vamos terminar a leitura da Bíblia lendo Apocalipse capítulo 22. E aí, dentro desse compromisso, então, sempre que surge um novo livro dentro do calendário da leitura bíblica, nós lançamos um vídeo para explicar um pouco sobre o que o livro está falando, explicar algumas ideias centrais, básicas sobre o livro, e tudo isso para te ajudar na leitura bíblica, te esclarecer algumas dúvidas, mas principalmente para te encorajar a ler a Bíblia, porque nós cremos de todo o nosso coração que quanto mais houver da palavra de Deus no seu coração, menos espaço haverá para medo, tristeza, incertezas, e principalmente quanto mais da palavra de Deus houver no seu coração, mais do próprio Deus você poderá ser encontrado na sua vida. A leitura da palavra de Deus te levará a conhecer o Deus que te ama e que se importa com você. Por isso, antes desse vídeo iniciar, queria pedir já que você pudesse curtir o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, e principalmente após o vídeo, depois de tudo que você ouvir, compartilhe esse vídeo com alguém que de repente precisa ouvir as mesmas palavras que você está ouvindo agora. Esse vídeo ele é um divisor nessa série de vídeos, porque hoje nós começamos a leitura do Novo Testamento. O vídeo de hoje marca essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Então esse vídeo possivelmente vai ser um pouco mais longo do que os demais, porque eu preciso falar algumas coisas antes da gente entrar no Testamento. A primeira coisa que eu queria dizer, na verdade eu queria nos relembrar, é que a Bíblia ela tem diversos nomes pelo qual ela se identifica. Ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus, é um livro inspirado por Deus, é a palavra da verdade, e ela mesma se apresenta como um martelo, como espada, como fogo, enfim. Há diversos nomes pelo qual podemos chamar a Bíblia. Mas não podemos perder de vista nunca que a Bíblia, o gênero literário dela, é que a Bíblia é um livro de história. E como toda história, como todo livro de história, existe um começo, um meio e um fim. Quando a gente abre as primeiras páginas da Bíblia, a Bíblia começa com Deus criando. A gente lê os primeiros versículos da Bíblia. Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a partir desse texto, o que a gente vê é Deus criando céu, terra, mar, animais, vegetação. E depois que Deus cria cada um dos dias que Deus cria, ao término da criação, Deus diz: eis que ficou tudo bom, muito bom, ele diz quando criou o homem. Só que quando a gente parte da criação, que é o início da história bíblica, e vai para o último livro da Bíblia, em Apocalipse, quando a gente chega em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, por exemplo, nós lemos o texto bíblico dizendo: eis que faço nova todas as coisas. E aí, se você começar a leitura bíblica lendo a primeira página da Bíblia e depois lendo a última, que é o começo e o fim da história, nós temos um começo onde Deus está criando tudo e está criando tudo muito bom. Mas no final da Bíblia, desse livro de história, nós lemos que Deus precisou recriar todas as coisas. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer antes de iniciar a leitura bíblica é essa: o que aconteceu no meio da história? Por que Deus criou tudo muito bom e no final da história precisou recriar todas as coisas? O que aconteceu no meio da história? No meio da história entrou o pecado na história da humanidade, que corrompeu a criação de Deus e desconectou a criação com o seu Criador. Então,
a narrativa bíblica, a história bíblica vai sendo construída para demonstrar o plano de redenção de Deus, como é que Deus restaura essa criação, como é que Deus vai renovar e restaurar a sua criação, o que Deus fez no mundo e na história para recriar, para reconciliar, para restaurar, para renovar tudo aquilo que ele havia criado, tudo aquilo que ele havia feito. E aí então, como a gente pode dizer que a Bíblia é um livro de história de 6 atos, sendo que o primeiro ato seria então a criação, e este primeiro ato se expressa pela frase: tudo ficou muito bom. O próprio Deus reconhecendo e dizendo que aquilo que ele criou é bom. O segundo ato dessa história da Bíblia seria a queda. Deus havia dito para o homem que ele criou que no dia que ele desobedecesse, ele ia morrer. E essa morte, ela é tanto uma morte espiritual, porque desconecta o homem de Deus, rompe o relacionamento entre o homem e Deus. É uma morte física também, porque a humanidade foi criada para viver para sempre ao lado do seu Criador, porém o pecado traz a morte física ao mundo e o nosso corpo passa a ser um corpo frágil e sujeito ao tempo, e a pior de todas as mortes, que é a morte eterna, ou seja, existir eternamente longe de Deus. Então, primeiro ato, criação; segundo ato, queda. Nós temos um terceiro ato dessa história, que é a redenção. Quando o homem e mulher se desconectam de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, Deus faz uma promessa, que da semente da mulher, ou seja, alguém que seria gerado, esmagaria a cabeça da serpente, ali um simbolismo para a destruição do pecado e também do tentador que corrompeu a mulher, o homem, instigou ambos a se afastarem de Deus. Então toda a narrativa bíblica, a partir do seu terceiro ato, agora vai se desenvolver com base nessa promessa: o dia em que Deus enviaria alguém que derrotaria o pecado e promoveria a reconciliação, a reconexão com Deus. A gente vai para um quarto ato dessa história, que a gente pode chamar de Israel, que é o reino entre nós. O reino de Deus está entre nós. Deus escolhe um povo, uma nação, a nação de Israel, que vai servir como maquete para todo mundo. Todos deveriam olhar para Israel como um exemplo do que é ser povo de Deus. Como que é um povo que é governado por Deus. Como vive um povo que vive sobre as leis de Deus, se deixa conduzir pela lei de Deus. Essa é a ideia de Israel, o reino de Deus entre nós. Nós chegamos no Novo Testamento, que é o que a gente vai começar a ver agora, e com o Novo Testamento, a chegada de Jesus. Jesus vem ao mundo, ele é este que foi prometido que um dia viria ao mundo para trazer reconexão entre o homem e Deus Criador. E Jesus assim faz, ele morre na cruz pelos pecados da humanidade, e todo aquele que se arrepende de seus pecados, que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é perdoado de seus pecados. E a partir disso, agora a igreja nasce não com a função de Israel, de ser o reino de Deus entre nós, mas o quinto ato da história bíblica, que eu vou chamar de igreja, é o reino através de nós. Ou seja, através da igreja o reino vai expandir, o reino vai ser os valores do reino, a proclamação do reino e o anúncio que o rei chegou, o rei Jesus chegou, é através da igreja. A igreja vai levar essa mensagem. E aí o último ato então da história bíblica, vamos recapitular: criação, queda, o reino de Israel, igreja, que é o reino através de nós. Eu pulei redenção, gente, desculpa. Criação, queda, redenção, agora sim, o reino de Israel, igreja e o último ato, restauração,
que é Deus restaurando todas as coisas que foram destruídas pelo pecado e são restauradas pelo sangue de Jesus. E isso, a restauração inicia na história, mas culmina na eternidade. Então, o último livro da Bíblia, ele vai mostrar justamente isso, quando Deus restaura todas as coisas para a eternidade, é o tempo que nós aguardamos. Agora sim a gente está habilitado para começar a pensar no Novo Testamento. Então chegamos agora no criação, queda, redenção, Israel, o reino de Israel. Agora a gente vai começar o Novo Testamento vendo como é que surge a igreja, esse quinto ato na história. Curiosamente, não sei se a sua Bíblia é assim, mas o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. E eu não sei se a sua Bíblia tem essa página aqui que vocês estão vendo, fazendo uma divisão entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Na minha Bíblia especificamente é uma página em branco, e essa página em branco que separa o Antigo e o Novo Testamento é uma página de 400 anos. Por 400 anos Deus se manteve em silêncio. O que significa isso? Que por 400 anos Deus não levantou nenhum profeta. Deus não trouxe nenhum mensageiro para chamar a nação ao arrependimento, para se voltar para o seu Criador, para anunciar a chegada do Messias. Deus ficou em silêncio por 400 anos, de Malaquias até quando ele toca no coração e chama para o ministério profético o profeta João Batista. E é nesse período de 400 anos do silêncio de Deus que surgem, por exemplo, escritos que têm um grande valor histórico, mas que a igreja protestante não considera como livros inspirados, como textos divinamente inspirados. Não significa que eles não são valiosos, eles vão relatar um período histórico, mas a Bíblia protestante ela decidiu não conter esses 7 livros por entender que, embora eles tenham um grande valor histórico, eles não são livros inspirados justamente porque era um período que Deus estava em silêncio. São 7 livros que nós protestantes chamamos de livros apócrifos, que seriam eles: o livro de Tobias, que foi escrito por volta de 200 a.C., o livro de Judite, que foi escrito em torno de 160 a.C., primeiro e segundo Macabeus, um livro de um grande valor histórico, que vai falar da revolta Macabeus e como que os judeus daquele período se revoltaram contra os seus dominadores. Esses livros foram escritos, primeiro e segundo Macabeus, por volta do ano 100 a.C. Sabedoria de Salomão também foi escrito algo em torno de 200 a.C. Eclesiásticos de 190 a 124 a.C. e o livro de Baruque talvez ali aproximadamente 200 a.C. Então, no período em que Deus estava em silêncio, temos 7 livros que foram escritos para relatar alguns feitos históricos que até nos ajudam a compreender como é que era o ambiente político, social, econômico daquele período de silêncio de Deus. Mas por Deus estar em silêncio a gente não pode considerar livros inspirados. Então essa é a explicação porque que a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. E se você ler, por exemplo, Mateus na Bíblia protestante ou na Bíblia católica, é exatamente a mesma coisa. Se você ler Gênesis na Bíblia protestante ou na Bíblia católica, é exatamente o mesmo texto. A única diferença entre essas duas Bíblias são que a Igreja Católica, a Bíblia Católica, acrescentou 7 livros a mais, esses 7 livros desse período de silêncio de Deus. A gente pode compreender a história bíblica, o desenvolvimento da história bíblica, através de 4 reinos. O primeiro reino é o reino da Babilônia, que no ano de 605 dominou sobre os judeus, venceu os judeus e acabou levando esse povo para o cativeiro. Então, Babilônia, assim como o Egito, sempre vão ser na Bíblia um simbolismo também de cativeiro, de um lugar onde o povo de Deus está sendo escravizado. A Babilônia conquistou Jerusalém no ano de 609 a 598 a.C., sobre o governo do rei Nabucodonosor.
Só que os reinos vêm e vão, são erguidos e vencidos. A Babilônia, num período histórico, ela acaba sendo conquistada pela Pérsia, e o reino persa, sobre o governo do rei Ciro, promove a libertação do povo de Deus que estava no cativeiro babilônico. Isso aconteceu em 537 a.C. O povo, agora liberto pelo rei Ciro, é orientado, encorajado a retornar para Jerusalém depois de 70 anos em cativeiro, para reconstruir cidades, o muro e o templo em Jerusalém. O reino persa também acaba sendo conquistado agora pelo Império Grego, principalmente sobre o domínio e o governo do rei Alexandre, o grande Alexandre Magno, no ano de 333 a.C., e é um reino que se desenvolve e se torna o reino predominante de 333 até 165 a.C., e o reino grego ele acaba conseguindo conquistar o mundo e influenciar através de sua cultura. É nesse período do reino grego que vai surgir, por exemplo, a Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego, porque o grego passa a ser uma língua universal a partir da conquista mundial do Império Grego, mundial no sentido daquele território do Oriente Médio. E por fim, a gente chega agora o Império Grego perdendo para os romanos a partir do ano 63. Júlio César, o imperador Júlio César, conquista todo o território que antes era do Império Grego e passa a desenvolver então uma influência também sobre o povo de Deus, que agora já estava com Jerusalém reconstruída, seus muros, sua cidade, seu templo, e agora passam a ser governados pelo Império Romano. É no Império Romano, no período do Império Romano, que nós temos um cenário propício para o nascimento do Novo Testamento e do que acontece no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, no período do Império Romano, que vão surgir as sinagogas. Na verdade, as sinagogas elas surgem um pouquinho antes, porque quando o povo volta do exílio e nesse período ainda de conquistas entre gregos e romanos, e quando o templo ainda estava impossibilitado de ser utilizado, cada cidade passa a ter a sinagoga, que são locais de encontro para adoração e reflexão das escrituras. Nós temos um grupo de judeus sendo divididos em várias categorias. Nós temos grupos religiosos de judeus se formando, como por exemplo os fariseus, que se tornam um grande partido religioso, mas também político, defensor dos costumes bíblicos e daquilo que está escrito na palavra. Nós temos os essênios, que são judeus que preferem se retirar e viver uma vida mais afastada da sociedade. Nós temos os saduceus e também os zelotes que são um grupo que é religioso, mas também político, que está à expectativa principalmente da chegada do Messias, achando que o Messias vai ser um rei político que vai pegar em armas, mobilizar um povo para batalhar contra o Império Romano. É esse o cenário em Israel no início do Novo Testamento. Para os judeus daquele período, no momento em que está prestes a nascer o Novo Testamento, nós temos talvez ali 5 fundamentos no coração dos judeus do primeiro século. Talvez esses 5 fundamentos é o que sustentaram a nação e prepararam o ambiente para a chegada de Jesus ao mundo judeu e para anunciar o reino de Deus. O primeiro fundamento inabalável no coração de cada judeu do primeiro século é o monoteísmo. Ou seja, só existe um Deus, só o Senhor é Deus. O segundo fundamento inegociável para um judeu daquele momento do primeiro século é a eleição. Só Israel é o povo de Deus. Só existe um Deus e esse Deus tem um povo que é Israel. O terceiro fundamento, pilar do povo judeu, do povo de Deus do primeiro século, e que vai preparar o ambiente para a chegada do Messias, é a lei.
ou seja, todo judeu devia uma obediência irrestrita e inegociável à Torá. A Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, era a lei dos judeus, era a referência de como deveria ser a vida dos judeus. A vida era pautada na Torá. Vamos para o quarto fundamento, que preparou o ambiente do primeiro século para o desenvolvimento do Novo Testamento e também para a chegada de Jesus, que é a questão da Terra Prometida. A Terra Prometida, Jerusalém, aquele território, é um território sagrado porque é o lugar onde as promessas de Deus vão se cumprir. Os judeus entendiam que aquela terra é uma terra santa porque é o lugar que Deus escolheu para o estabelecimento do seu povo e o estabelecimento do seu templo. Aliás, o quinto fundamento é justamente esse, o templo, que é a representação de Deus no meio do seu povo. Os judeus iam ao templo, porque o templo é uma ideia de que Deus está entre nós. Monoteísmo, eleição, lei, terra prometida e templo. Esses 5 fundamentos vão preparar o ambiente para a chegada do Messias e também para o desenvolvimento do Novo Testamento. E por fim, eu acrescentaria a todo esse fundo histórico. Então, nós falamos dos reinos que surgiram, né? Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e como que cada uma dessas 4 potências mundiais governaram e prepararam o ambiente, o mundo para a chegada do Novo Testamento, dos acontecimentos do Novo Testamento. Nós falamos dos 5 fundamentos também que prepararam o mundo judeu no primeiro século. E agora eu finalizo essa parte de contexto considerando as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, quando nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Essa expressão, plenitude do tempo, quando eu ouço o apóstolo Paulo falar disso, eu fico pensando do que ele está querendo dizer com plenitude do tempo. E o que me vem à mente é que ele está falando de um período propício, um período oportuno para que tudo o que aconteceu no Novo Testamento viesse a acontecer. Mas por que o primeiro século pode ser considerado por nós como plenitude do tempo? Talvez algumas coisas que nos ajudem a entender por que o primeiro século é um século apropriado para a vinda de Jesus ao mundo. Por que Jesus não veio ao mundo, por exemplo, no período da Babilônia, da Pérsia, da Grécia? Por que Jesus não veio ao mundo só agora, no século passado? Por que ele veio ao mundo no primeiro século? Algumas coisas que nos fazem pensar. A primeira delas é a questão da paz, o que é chamado de Pax Romana, durante todo o Império Romano. Isso, a gente tem um período de quase 200 anos, onde o Império Romano, através de suas conquistas, ele estabelece um período de paz. As guerras cessam, há um período realmente de prosperidade, de desenvolvimento, e então o mundo estava em paz. E um período de paz é um período propício para o anúncio da chegada do reino de Deus. Outra coisa que eu já falei um pouco anteriormente, a questão da cultura grega. O grego havia se tornado a segunda língua de praticamente todos os habitantes do Império Romano. Praticamente todos os romanos falavam o latim, que era a língua original deles, e o grego como segunda língua. Por sua vez, os judeus falavam o hebraico e o aramaico. E o grego, então, era a principal língua, uma língua que todos podiam se comunicar dentro de todo o império. E ainda esse ambiente, essa plenitude do tempo, ela pode ser pensada e percebida pela questão da esperança messiânica. Os judeus estavam aguardando ansiosamente por aquela promessa que havia sido feita lá em Gênesis, de que surgiria um que daria fim à maldição do pecado, e a figura que foi construída ao longo de toda a narrativa bíblica do Messias, que é um descendente de Davi, que estaria no trono de Israel para sempre, que traria a conexão
a reconciliação entre Deus e o homem. Então, esse é o ambiente de plenitude do tempo, um ambiente de uma comunicação universal, uma língua única, o grego, que todos podem compreender, um ambiente de paz, a paz romana que proporcionou isso, e a esperança messiânica, de que o Messias, de que Deus havia prometido ao mundo, estava prestes a surgir. Esse é o ambiente que prepara o Evangelho de Mateus, ou pelo menos assim a gente vai colocar, né, porque não está na mesma ordem de datas, mas é aqui que surge o Evangelho de Mateus. Mateus foi um discípulo de Jesus, ou seja, o que ele relata como testemunha ocular dos fatos, algumas das coisas sim, outras ele pega de outros colaboradores, mas a princípio temos uma testemunha ocular. Mateus, que escreveu esse evangelho entre o ano 50 e o ano 70 depois de Cristo, e Mateus escreve o seu evangelho com o único intuito de provar para os judeus que Jesus é esse Messias, esse rei Messias que os judeus estavam esperando. Não um Messias político, guerreiro, militar, mas um Messias que vai vencer uma outra batalha, que é a batalha contra o pecado, que vai anunciar um outro reino, não o reino de Israel, o reino de Deus. Por isso, se a gente lê Mateus entendendo que Mateus quer provar que Jesus é o Messias, é o rei de Israel, é o texto, uma palavra que define o Evangelho de Mateus, é a palavra rei, e a gente poderia resumir todo o Evangelho de Mateus no texto que ele escreve, Mateus 27, versículo 11, onde nós lemos: Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes, ou é como você está dizendo? Sim, Jesus dizendo para Pilatos: sou o rei dos judeus. E é isso que Mateus tinha em mente, em provar que Jesus é o rei dos judeus. Existe uma divisão clássica do Evangelho de Mateus que é baseada nos 5 discursos de Jesus. É uma boa divisão, é uma boa maneira de compreender o livro, mas me agrada mais pensar no livro, na divisão do Evangelho de Mateus, como é apresentada para nós no material discipulado Seja um Obreiro Aprovado. É essa que eu quero compartilhar com vocês e que nos ajuda a compreender melhor os acontecimentos do Evangelho de Mateus. Primeira divisão, então, do Evangelho de Mateus tem a ver com a infância de Jesus. A gente vê o capítulo 1 e capítulo 2, essa seria a primeira estrutura do Evangelho de Mateus, onde nos é relatado a descendência de Jesus, para fazer essa conexão de que Jesus ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Davi, e portanto, um dos requisitos do Messias era ser um descendente de Davi. Aqui está a genealogia de Jesus que prova isso. E nos mostra também Jesus como ele nasce, nascimento virginal, Maria virgem, fica grávida pelo poder do Espírito Santo, e Jesus vem nascer ao mundo, sofre perseguição desde pequeno e acaba fugindo para o Egito, e depois vai se desenvolver, vai crescer na cidade de Nazaré. Primeira divisão de Mateus, então, infância. Segunda divisão de Mateus, a gente chama de ano de preparação, que é o período em que Jesus está se preparando para o ministério que ele vai desenvolver. Que isso está em Mateus capítulo 3, começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 4, versículo 11, que quando termina o batismo e a tentação que Jesus passou, a tentação no deserto. Terceira divisão do Evangelho de Mateus, aí sim, a gente chama isso de ano de popularidade. Agora Jesus já está atuando, fica muito marcado o ministério de Jesus na cidade de Cafarnaum, na Galileia, e esse é o início do ministério de Jesus, onde ele vai pregar e anunciar o reino de Deus. O primeiro dos grandes discursos de Jesus é o Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus capítulo 5 a capítulo 7. Chegamos no capítulo 8 e o capítulo 9, onde Jesus faz diversas curas, demonstrando também, através dessas atuações, que ele de fato é o rei dos judeus, o Messias esperado. Temos o segundo grande discurso de Jesus em Mateus capítulo 10, que é o anúncio do reino. No capítulo 11 e 12, Jesus vai elucidar e explicar um pouquinho de que natureza é este reino. Do capítulo 13
nós temos o terceiro grande discurso de Jesus, que são as parábolas que ele vai contar sobre o reino. E isso encerra o período, com as parábolas do reino, encerra-se o período de popularidade, o ano da popularidade. Porque a partir do capítulo 14, Jesus começa já a contemplar, a mirar a ida para Jerusalém, onde morreria pelos nossos pecados. Então, por isso, esse é o último ano de ministério de Jesus, e por isso chamamos esse ano de ano da paixão. Do capítulo 14 ao capítulo 17, nós vemos o início desta jornada que levaria Jesus até a cruz, o início do ano da paixão. Capítulo 18, nós temos o quarto grande discurso de Jesus, que é sobre a vida comunitária dos discípulos, como é que se vivem um ajuntamento de discípulos de Jesus. Isso se encontra em Mateus capítulo 18. No capítulo 19, Jesus começa a iniciar a viagem para Jerusalém, onde ele iria morrer. Isso vai do capítulo 29 ao capítulo 20. No capítulo 21 até o 22, Jesus ele de fato chega agora em Jerusalém, já se preparando ali para a sua morte na cruz pelos nossos pecados. No capítulo 23, ele faz uma denúncia contra os fariseus e contra os mestres da lei, e como esses homens, eles anunciam uma fé que eles não vivem, e aí isso tudo vai preparar o ambiente para que Jesus fizesse seu quinto e último discurso, que é o discurso do sinal do fim dos tempos. E isso se encontra em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. E aí então chegamos no capítulo 26 e 27, onde Jesus ele faz a ceia com seus discípulos, ele é traído por Judas, ele é preso e ele é condenado à morte por morte de crucificação. E aí então a quinta e última estrutura então de Mateus. Começamos com infância, ano da preparação, ano da popularidade, ano da paixão. A quinta e última estrutura do Evangelho de Mateus é a vida ressurreta, capítulo 28 de Mateus, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, vence a morte, vence o pecado e promove esse caminho de reconstrução, de reconexão com Deus. O livro ainda termina com a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, onde aquele que se rende a Jesus se entrega à sua missão. Aquele que recebe Jesus aceita também o comissionamento de anunciar Jesus. Lembra que a gente falou que a gente está no quinto ato da história bíblica, que é a igreja? Essa é a ideia, o reino através de nós. Os discípulos de Jesus levam o reino para onde eles vão. Por isso que a orientação de Jesus é: vão, não fiquem, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é esse anúncio do reino que vai através de nós. Quando a gente termina a leitura de Mateus, podemos tirar inúmeros ensinamentos para nossas vidas. Alguns deles. Primeiro o livro de Mateus, já que Mateus ele quer apresentar Jesus como rei dos judeus, o livro de Mateus ele é muito especial porque ele fala sobre o reino de Deus, e esse é um conceito que Mateus fala sobre o reino dos céus. Só Mateus usa essa expressão na Bíblia, reino dos céus. Ela aparece por 32 vezes no texto de Mateus. Então o livro de Mateus, que quer falar de Jesus como rei, nos ensina um pouco sobre o que é viver, sobre o governo desse rei e sobre os valores desse reino. Essa é uma lição ao ler Mateus. Segunda lição que podemos tirar ao ler Mateus é que somos convidados a aprender o conceito não apenas de reino, mas também de reinado, ou seja, o estilo de vida que vive alguém, como deve ser o estilo de vida de alguém que vive neste reino, o reino de Deus, o reino dos céus. E por fim, outra lição interessante que nós tiramos de Mateus é aquela frase que surge na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso, que não é só uma repetição de frases, mas sim compreender a essência do que está se pedindo. Naquela oração, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ensina seus discípulos a falarem para o Pai, a pedirem ao Pai: venha o teu reino. Quando nós dizemos Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome,
venha teu reino, mais do que uma frase ou uma petição sem sentido. Nós estamos pedindo, venha o teu reino, nós estamos expressando o desejo do coração de um súdito que deseja ver o seu rei reinando sobre suas vidas. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e o nosso incentivo é para que você conheça a sua Bíblia, porque quanto mais você conhecer sua Bíblia, mais você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele deseja transformar a sua vida. O Rei Jesus, Ele deseja reinar sobre sua vida e te levar para o reino eterno dele, o reino dos céus. Fica com esse desafio no coração. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Que Jesus te abençoe.